Uma vez, boa tarde a todos. Agora deu início à gravação, né? A apresentação, a professora conseguiu retornar à sala e assim ela vai dar continuidade com o decorrer das apresentações. A senhora está sem áudio, professora. Oi. Ícaro já deve ter dito que vocês têm 10 minutos de apresentação, certo? E aí, pela ordem aqui, nós temos a apresentação de Ian, Felipe, Ediceu, Sônia e Fábio, que é a influência dos sistemas familiares da elaboração do SELF dos jovens rurais no processo migratório campo-cidade. O pessoal está aí? Ian Felipe, estou presente. Muito prazer, Ian Felipe. Você já pode começar a se preparar para apresentar. Certo, vou compartilhar aqui. E o próximo da fila é Raiane Oliveira Silva, iniciação à docência no programa Residência Pedagógica, a importância do planejamento pedagógico. Também já pode se preparar, tá, gente? Sejam todos bem-vindos e eu espero uma tarde muito produtiva. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? E vendo a tela? Compartilhou e saiu, Ian. Um momento. E agora? Sim. Obrigado. Então, vou apresentar. Boa tarde, meu nome é Quando tiver 2 minutos para terminar o tempo, eu te aviso pelo chat, tá? Tá certo. É melhor você falar pelo áudio. É melhor, Tá porque eu não estou tranquilo, vendo. então. Tranquilo. Olá, boa tarde. Felipe Nascimento. Eu sou aluno do curso de bacharelado em Geografia na Universidade Estadual de Santa Cruz, em conjunto com o Ediceu Francisco, Sônia dos Santos, orientado pelo professor Fábio Marcinho dos Santos. A temática do nosso trabalho é a influência dos sistemas familiares, da elaboração do SELF, dos jovens rurais, no processo migratório campo-cidade, na comunidade da Tipina, em Ilhéus Bahia. O êxodo rural ele é pensado e discutido em diversas literaturas, né, como livros, artigos. Entretanto, são poucos aqueles que buscam enfatizar ou explicar de uma forma mais completa a migração do jovem para o meio urbano, aqueles que vivem no contexto rural. Muito menos sobre uma perspectiva de um estudo sobre um olhar sistêmico familiar. Fishman, em 2003, destacou em seus estudos que os indivíduos eles constroem, né, uma identidade como um grupo dentro de sistemas familiares, mas ele ressaltou que também existe uma individualização determinando os rumos da vida desse indivíduo. Abraham Vai, um referencial para o nosso estudo, em 1998, ele relatou que, a respeito dos desafios dos novos padrões sucessórios da juventude rural, ele destacou que o futuro das comunidades rurais, consequentemente da agricultura familiar, está em jogo. Entretanto, ele demonstrou que a cadeia sucessória está em constante ameaça em função desse processo migratório. Tá? Vou passar aí. O objetivo o recorte de uma pesquisa, é fruto de uma pesquisa da própria, na UESP, e tem o objetivo de analisar a influência da construção identitária dos jovens na comunidade da Tibina, em Ilhéus, Bahia, considerando as relações afetivas
e as atitudes desses atores sociais diante do processo migratório na cidade. Essa operacionalização, né, compreende assim, a formação identitária dos adolescentes do campo, analisando a diferenciação de self e do sentimento de pertença, né, que é o lugar que os jovens dos contextos rurais vivem, buscamos a conectividade, né, principalmente, que será aplicada um questionário, né, para esses jovens de ambos os sexos entre 13 a 17 anos para a comunidade ativista. Em um momento oportuno, realizar uma visita prévia à comunidade, buscando caracterizar o território de estudo e também para este, compartilhando tudo o consentimento livre para os responsáveis dos adolescentes, para aqueles participantes, respeitando, assim, as suas peculiaridades e ações a respeito da pesquisa. Identificou-se no estudo que está em fase inicial a equivalência de 30 jovens em faixa etária no fim da pesquisa. Informações essas disponibilizadas pela comunidade. A partir das reflexões norteadoras, percebeu-se, né, com um olhar geográfico e sobre também o sistema familiar, que a pandemia, no contexto atual, ela evidencia que é importante ter um olhar, né, para essas comunidades e para essa juventude no contexto rural, que mantém suas relações sociais cotidianas. Também, aí se demonstra que há uma dificuldade, né, de se chegar à comunidade para fazer esse estudo, pois a estrada ela é muito abrupta e dificultando o nosso deslocamento, né, transição urbana para a comunidade, seja ela aqueles que têm carros, motos ou ônibus. Os horários também um pouco dificultosos para aqueles que visam visitar a comunidade. Consequentemente, nessa etapa do estudo, nesse momento pandêmico, tomou-se também todos os cuidados sanitários para buscar a segurança tanto do pesquisando quanto do pesquisador. E a percepção inicial foi que os pais eles possuem grande interesse, né, e curiosidade em entender o que seus filhos pensam a respeito da vida e do seu futuro, né, reforçando que ainda é um estudo que está sendo desenvolvido, está em andamento. No presente estudo, percebeu-se que pretende-se, né, mostrar esses aspectos, né, aqui apresentados, porém está em fase exploratória, pois é possível afirmar, né, uma urgência, né, que essa comunidade, né, essa população que tem comunidade precisa de assistência específica, né, dos gestores municipais. A percepção inicial foi de que os pais, né, têm interesse, como já falamos, e que os jovens também apresentaram grande entusiasmo para participar da pesquisa. Essas foram algumas das principais referências que utilizamos. Agradecemos a participação, né, e a oportunidade de estar divulgando a universidade. Eu e meus colegas, o orientador, agradeço pela participação no evento. Obrigado. Nós que agradecemos, Ian. Gente, eu vou fazer as apresentações, deixar que todo mundo apresente, tá? Até para poder garantir a fala de todos, todas, todos. E depois, ao fim, a gente abre para a plenária, perguntas, tá? Contribuições. Então, agora é a vez de Rayane. Seja bem-vinda, Rayane. Obrigada. É Raine. Rayane, desculpa. Eu vou abrir a minha câmera só para me apresentar para vocês e depois eu vou fechar porque minha internet está muito ruim. Então, acho que vai ficar travando, né, se ficar aberta. Então, boa tarde a todos e todas, né? Eu sou Raine Oliveira Silva. Eu sou do curso de Pedagogia da UNEB, né, no campus 10 de Teixeira de Freitas. Só um minutinho que eu vou tentar apresentar aqui.
Tá aparecendo aí? Sim, Raine. Então, o meu título é Iniciação à Docência no programa Residência Pedagógica, a importância do planejamento pedagógico. Programa Residência Pedagógica. O programa Residência Pedagógica em que estou, o subprojeto é Práticas de Leitura e Escrita nos anos iniciais, de primeiro a segundo ano do ensino fundamental, articulando teorias e prática através da residência pedagógica. As orientadoras foram as professoras Luzeni Ferraz de Oliveira Carvalho e Priscila Alves Pereira, da UNEB Campus 10. O eixo temático é o 4, Formação Docente, Gestão, Coordenação Escolar e Organização do Trabalho Pedagógico em Espaços Escolares e Não Escolares. Introdução. Então, o ato de planejar acompanha o homem desde os primórdios da evolução humana. Todas as pessoas planejam suas ações, desde as mais simples até as mais complexas, na tentativa de transformar e melhorar suas vidas ou a das pessoas que as rodeiam. Mas não é só na vida pessoal que as pessoas planejam suas ações. O planejamento atinge vários setores da vida social e no âmbito profissional, e não seria diferente na área da educação. Então, quando pesquisamos no dicionário o significado da palavra, do verbo, planejar, ele nos mostra que o que planejar é elaborar um plano, organizar um plano ou um roteiro, ter a intenção. Então, o planejamento está presente em nosso cotidiano, na sociedade. Antes de fazermos algo, a gente elabora, traça um roteiro para colocar em prática. Então, na educação, deve ser da mesma forma, porque não devemos chegar na sala de aula, na escola, de mãos vazias. Nós precisamos ter um planejamento, Não pode ser algo feito de forma improvisada. Eu sei que quando em algumas áreas profissionais, a pessoa ela pode fazer uma improvisação, mas na educação não acontece dessa forma. O objetivo do meu trabalho foi refletir a importância do planejamento pedagógico na atuação do docente em sala de aula e suas implicações no âmbito do programa Residência Pedagógica, núcleo do curso de Pedagogia da UNEB Campus 10, através do subprojeto Práticas de Leitura e Escrita nos anos iniciais de primeiro e segundo ano do ensino fundamental, articulando teoria e prática mediante o programa Residência Pedagógica. Esse programa, eu não sei se todos vocês conhecem, mas é um programa institucional, de residência pedagógica. Ele é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de Professores. E esse projeto, ele tem como objetivo aperfeiçoar a formação dos discentes, dos cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que auxiliem a prática profissional docente. Então, dentro desses programas, e nós, discentes dos cursos de licenciatura, nós conciliamos a teoria e a prática, Nós colocamos em prática os aprendizados que obtivemos em sala de aula. As referências utilizadas, eu tive como referencial teórico Batista e Lima, Freire, Fusari e Saviani. Eu até coloquei aqui uma citação de Fusari, que ele fala bem sobre a questão do planejamento pedagógico e explica muito bem essa temática. Então, a ausência de um processo de planejamento de ensino nas escolas, aliado às demais dificuldades enfrentadas pelos docentes do seu trabalho, tem levado a uma contínua improvisação pedagógica das aulas. Em outras palavras, aquilo que não deveria ser uma prática eventual acaba sendo uma regra, prejudicando, assim, a aprendizagem dos alunos e o próprio trabalho escolar como um todo. Então, como eu tinha dito, o planejamento pedagógico ele é extremamente essencial, E ele não deve ser feito de qualquer forma. Então, precisa ter um objetivo, tem que ter um
plano. A metodologia utilizada foi a bibliográfica e a análise da prática, com auxílio de anotações elaboradas no decorrer dos encontros quinzenais do programa, realizados de forma remota via plataforma Microsoft Teams, devido à pandemia da Covid-19, né, que assola o mundo desde março de 2020. Resultados e considerações finais. Então, os resultados da experiência vivenciada desde dezembro de 2020, que foi quando iniciamos o programa, né, apontam que o planejamento pedagógico é extremamente necessário e é aliado do educador, pois é através dele que o profissional se organiza e traça suas ações para alcançar os objetivos para com o aluno e instituição. O mesmo não deve ser utilizado para delimitar ou regular a atuação do educador, mas sim lhe auxiliar nas tomadas de decisões e resoluções de problemáticas. Assim, conclui-se que toda ação, principalmente a pedagógica, ela precisa ser criteriosamente planejada antes de ser colocada em prática. Obrigada. Obrigada, Rayane. Estão bem pontuais, gente. Está sobrando até um tempinho. Agora é o professor Jorge Luiz Fortuna, meu colega aqui de departamento. Oi, Jorge. Boa tarde. Bem-vindo. Tudo bem, né? Tudo bem. Eu deixei gravado já a apresentação, então vou compartilhá-la, tá bom? Ótimo. Vou apagar ali o... Aqui. Compartilhou aí? Sim. Tá a tela com o slide aí? Tá a tela já, Jorge. Tá bom. Vai lá, então. Olá, pessoal. Sou o professor Jorge Luiz Fortuna, aqui do Campus 10 da UNEB. O título do trabalho é Inventário de Selos Postais Brasileiros com temática de microbiologia, divulgação científica e ensino. Filatelia é o estudo ou hábito de colecionar selos. E o filatelista é aquele que ou estuda sobre os selos ou faz a coleção de selos. Eu, por exemplo, sou filatelista, né, e faço a minha coleção desde 1985. Os selos eles podem ser usados, né, como meio de divulgação científica sobre a importância da pesquisa científica e como recurso didático. Além do seu valor cultural, selos apresentam uma riqueza de detalhes em suas estampas. E o uso deste no ensino-aprendizagem de disciplinas vinculadas à área de microbiologia em diferentes níveis de ensino e pesquisa pode favorecer o aprendizado. Vou dar um exemplo. Esse selo aqui, né, ele apresenta diversas informações. Ele traz a imagem de Louis Pasteur, ele traz a data de morte de Louis Pasteur, ele traz uma foto da época, uma foto de jornal da época, mostrando Louis Pasteur vacinando uma pessoa. Ele traz ícones relacionados à microbiologia, por exemplo, o microscópio e vidrarias de laboratório, e ao fundo traz a bandeira da França, pois Louis Pasteur era francês. Então, em um único selo, nós temos várias informações sobre o tema. E um selo, ele traz outras informações técnicas que são importantes, como qual o país e o ano, né, que foi produzido esse selo, produzido e emitido. Qual o nome do artista que fez o selo, que fez a imagem, né, que fez a arte do selo. Traz também o valor monetário da época de sua emissão e traz também uma legenda, né, onde traz o tema, o título do tema deste selo. O objetivo desse trabalho, então, foi realizar um inventário dos selos postais e comemorativos brasileiros que apresentam temas relacionados à área de microbiologia.
usou-se o catálogo de selos do Brasil RHM como referência. Aqui está a capa desse catálogo e aqui o exemplo de uma página interna dele, onde traz a imagem dos selos. Aqui em cima traz o título do tema do selo. Aqui ao lado esquerdo traz um código pertencente àquele selo, é um código individual para cada selo. E aqui a informação de valor, né, para os filatelistas que fazem a coleção de selo, onde tem um valor sem o carimbo, um selo novo, e o valor com o selo carimbado já usado. Então foram analisados todos os selos postais emitidos pelos Correios durante os anos de 1900 e 2020. Foram selecionados os selos que apresentavam alguma relação com o tema microbiologia. Foram encontrados 84 selos sobre o tema microbiologia, sendo que 13 selos apresentavam imagens ou algum tema de cientista da área de microbiologia. Exemplo, esse selo aqui, que traz a imagem de Oswaldo Cruz. 19 apresentavam imagens de equipamentos de laboratório, ou vidrarias, ou microscópios. Nesse caso aqui, nós temos um selo com microscópio e outro selo com vidrarias. E 62 selos traziam alguma referência sobre doenças infecciosas. Oswaldo Cruz, então, aparece em 6 selos, sendo que o primeiro selo brasileiro que faz alguma relação com a área de microbiologia é esse selo aqui, que faz referência ao 5º Congresso de Microbiologia em 1950, e nele aparece a imagem de Oswaldo Cruz. Outros selos que aparecem a imagem de Oswaldo Cruz estão em uma série sobre vultos da história do Brasil, onde temos 3 selos com a imagem de Oswaldo Cruz. São 3 selos diferentes. Você pode observar aqui que tem cores diferentes e valores diferentes. Temos também uma série que trata a homenagem à Terra e ao Homem, onde um selo aparece a imagem em referência a Oswaldo Cruz. E o último selo que aparece a imagem de Oswaldo Cruz é um selo que faz homenagem ao centenário da Fiocruz, que foi lançado em 2000. Outros cientistas que aparecem em selos são o Adolfo Lutz, o Gaspar Viana, Vital Brasil, Henrique da Rocha Lima, Carlos Chagas, Albert Sabin e Louis Pasteur. Esses selos são importantes, né? Aparecem cientistas importantes do Brasil e do mundo, importantes para a ciência de forma geral, e eles são importantes, cada um deles, em sua área específica. Então, o uso desses selos pode aumentar a curiosidade em saber a relação que tem esse cientista com o que ele realmente estudava, qual era a sua área de atuação na ciência. 9 selos apresentavam imagem de microscópio. Então, esse selo aqui, que faz referência a 70 anos da Cruz Vermelha, lançado em 78, traz vários ícones, né? Entre eles a imagem de um microscópio. Esse da campanha contra a morte de Chagas, tuberculose, prevenção do câncer. Esse selo aqui é um selo especial, chamado de bloco, onde o selo é colocado junto com uma imagem maior, que também traz informações sobre aquele tema. Por isso eles chamaram de bloco. Esse selo aqui, temos aqui a imagem de um cientista observando ao microscópio. Mais uma vez aparece o selo em referência a Louis Pasteur, onde tem a imagem do microscópio. Então é importante, né, como apenas um selo, ele pode ter vários temas inseridos nele. E esse selo aqui faz referência ao CNPq. O último selo que saiu com alguma imagem sobre o microscópio é esse bloco, onde temos aqui 6 selos referente ao combate à Covid. E esse selo aqui tem a imagem do microscópio sendo usado por um cientista. É interessante ver que esse bloco ele traz diversas informações importantes no combate à Covid. E essas informações devem e podem ser estudadas, né, em sala de aula com os estudantes. 10 selos também apresentam algum tipo de vidrarias de laboratório,
podendo ser um balão, um tubo de ensaio ou Erlenmeyer. Então aqui nós temos diversos selos, né, com diferentes temas, mas que traz a imagem de vidrarias de laboratório. Então, diferentes selos, né, que em alguma parte desse selo traz um desenho, uma imagem referente às vidrarias de laboratório. Dos selos sobre doença, 32 refere-se à hanseníase, à lepra, né? Esse número maior em relação à hanseníase se deve a uma série que se inicia em 1952 e termina em 1994. É uma série que, em diferentes anos, saía pelo menos um selo fazendo campanha contra o mal de Hansen. Fora dessa série, nós temos um selo de 1963 que faz referência ao 8º Congresso Internacional de Leprologia, que foi realizado no Rio de Janeiro. Outros selos que fazem referência à doença, nós temos 12 selos sobre AIDS, 6 com temática de Covid, 4 sobre poliomielite e 2 que fazem alusão à tuberculose. Então nós temos aqui os 12 selos que fazem referência à prevenção da AIDS, né? Combate e prevenção contra a AIDS. O primeiro selo foi lançado em 1990, depois em 97, 2000, 2003 e o último é uma série com 8 selos que faz referência à prevenção da AIDS, que foi lançado em 2011. Aqui, mais uma vez, aparece, né, o bloco de combate à Covid, fazendo referência à pandemia de Covid. Essa dupla de selo aqui faz referência à tuberculose. E esses 4 selos aqui fazem referência à poliomielite. Aqui, no caso desse selo, além da poliomielite, faz referência também à importância da amamentação. Outros selos que aparecem sobre doença é leishmaniose, em 62, malária, o tifo, a campanha, né, sobre varíola, mal de Chagas e a febre aftosa. Das sub-áreas da microbiologia, 35 selos fazem referência a bactérias, né? Então fazem referências à bacteriologia. 24 faz referência aos vírus, 3 a protozoários e 3 à imunologia. Então, utilizando esses selos, né, nós podemos ter várias estratégias que podem ser utilizadas para despertar o interesse dos discentes a partir desses selos, tais como principais cientistas, né? Quais são os cientistas que aparecem nos selos? Qual a sua história? O que eles estudavam? Fazer uso dos selos para estudar certas doenças que aparecem nos selos. Estudar qual é a função, a importância e o uso desses equipamentos de laboratórios. Estudar a etiologia, taxonomia e filogenia dos micro-organismos que causam essas doenças. Fazer relações ecológicas entre a doença e a ecologia e o meio ambiente. Origem de conceitos e conteúdos sobre a área de microbiologia. E fazer relações de preservação ambiental e relação com outras áreas da ciência. Tá? Então, esses aqui são apenas alguns exemplos de estratégias ou de uso diversos com o selo e o ensino. Então, os selos, né, eles podem aumentar a curiosidade e o interesse sobre o tema, levando a um maior conhecimento sobre a microbiologia de uma forma lúdica e diferenciada. Então, como considerações finais, nós temos que o uso de selos pode estimular estudantes à construção do seu próprio conhecimento, pensamento crítico, criatividade e curiosidade, desenvolvendo o senso de observação e análise, estimulando a pesquisa e método científico. Os selos podem e devem ser usados como instrumentos de divulgação científica e ensino e aprendizagem, tanto no ensino fundamental e médio, quanto no ensino superior. Aqui eu trago imagens de selos, né, que fazem essa referência da importância dele também em sala de aula e também na questão de aumentar, né, essa curiosidade que é inerente aos indivíduos, né,
de tentar aprender, de tentar saber um pouquinho mais sobre aquilo que ele está vendo. Agradeço, então, ao CEPEX, ao Seminário de Pesquisa e Extensão do Extremo Sul da Bahia. Aqui está o Instagram do Laboratório de Microbiologia do Campus 10. E aqui o meu e-mail pessoal, onde vocês, se quiserem, podem mandar e-mail pedindo mais material sobre o tema ou qualquer outro tipo de material relacionado à microbiologia e também aos selos. Muito obrigado, um beijão e fiquem bem. Obrigada, Jorge. Gostei muito da apresentação. Opa, valeu, obrigado. No final tem algumas perguntas. Ah, legal. Catiane agora. Catiane Martins. Boa tarde, Catiane. Seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Vou tentar compartilhar aqui, ver se eu consigo. Deixa eu abrir minha câmera também. Falta de educação. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, Cati. Deixa eu ver se eu dou conta de compartilhar o meu slide aqui. Achei. Apareceu aí? Sim. Deixa eu só ampliar. Acho que tem até uma opção melhor. Pronto. Bom, o trabalho que eu submeti para o CEPEX é, na verdade, um recorte da produção que eu fiz para o meu TCC, que tinha como ponto de partida estudar algumas movimentações que acontecem na literatura e a capoeira, a presença da capoeira em algumas literaturas. Depois do TCC pronto, eu resolvi desmembrar em alguns artigos, e aí agora eu vou apresentar uma parte desse TCC, que tornou-se um artigo sobre jogo e palavra, um recorte sobre as representações de capoeiristas na literatura, e todo esse processo foi orientado pela professora doutora Lília Lima Gonçalves dos Prazeres, foi minha orientadora. Kátia, só um momento. A gente não está conseguindo visualizar a apresentação por inteiro. Tem uma mensagem na frente da tela. Deixa eu ver o que acontece, né? Da outra forma que você fez primeiro, a gente conseguiu, Kátia. E agora? Agora sim. Desculpa, eu não sou de usar o Meet ou o Teams. Aqui é a capa, né? Nada demais, é só o nome o título do trabalho, da pesquisa. E aqui eu começo a explicar como foi essa construção desse capítulo. Eu coloquei uma frase que me norteia enquanto pesquisadora, enquanto capoeirista. A ginga é boa para pensar. E é a partir dessa frase da Letícia Vidor, que é também uma capoeirista pesquisadora, esse meu projeto ele se constrói. Para fazer essa minha pesquisa, esse meu TCC, eu precisei criar uma palavra para depois conseguir fazer as análises da literatura a partir desse conceito que eu crio inicialmente. É um conceito chamado literaginga, que inclusive será apresentado também hoje à noite no CEPEX. E aí, a partir dessa ideia que eu entendo a literatura como um movimento da ginga, esse movimento de parar e fingir que vai, mas não vai, ou seja, a literatura ela tende a criticar, mas ao mesmo tempo ela dá uma recuada para não ser
silenciada, esses movimentos maliciosos, não maliciosos, mas esses movimentos da mandinga que eu percebo na capoeira, eu também percebi em algumas literaturas ao longo da minha pesquisa. E aí eu começo a construir essa característica de personagens dentro da literatura. A literatura, esse trabalho ele é dividido em algumas partes, né? Esse artigo. E aí eu começo falando sobre uma ladainha que com aspectos sociais, né? Essa literatura, o papel da literatura, qual que é o poder da literatura social? Lembrando sempre que alguns teóricos de literatura vão dizer que a literatura não tem papel social de maneira como um objetivo, né? A literatura ela é uma obra, uma manifestação artística que por si só já é muita coisa. Mas outros teóricos, como Cândido, ele vai dizer que a literatura tem uma função social. A literatura ela representa um recorte da sociedade de determinado momento e através dela há essa movimentação. Quando a gente percebe um comportamento social a partir da literatura, a gente pode tentar transformar ou não essas problemáticas sociais que a gente encontra na nossa vida, no cotidiano. E aí, a partir dessas ladainhas, de toda essa função que a literatura exerce para alguns teóricos e para o ponto de vista desse trabalho, a gente começa a escrever a capoeira na literatura. Já que a literatura, ela representa, ela constrói os seus enredos a partir de representações da sociedade, com certeza a capoeira seria um foco e um dos temas a ser encontrado e ser trabalhado dentro da literatura. E a partir daí eu vou começar a procurar quais são essas representações e quais são esses capoeiristas representados na literatura de maneira geral e depois na literatura contemporânea negro-brasileira. E aí o trabalho ele parte daí. A primeira parte foi construir o conceito da palavra literaginga, que é quando eu pego o radical da palavra literatura e faço uma fusão com a palavra ginga e começo a construir esse conceito. Depois foi-se analisado obras literárias que tenham participação ou que tenha a presença das personagens capoeiristas, tanto capoeirista homem quanto capoeirista mulher. Após essa análise das obras, foi-se analisado o perfil de construção dessas personagens. Como esses personagens eram construídos na literatura considerada canônica e como esses personagens são construídos na literatura contemporânea dos dias de hoje. E no final a gente faz essa reflexão sobre a função da literatura, né? Como que a gente pode conceber as diferentes maneiras com que os capoeiristas e as capoeiristas são representados a partir da literatura. A metodologia foi revisão bibliográfica, em que eu busquei alguns trabalhos já publicados e livros, material que publicado de maneira catalogada. Opa, pulei. Aí nesse capítulo a gente vai falar sobre a capoeira na literatura, que ela começa... A gente tem registros da literatura naquele primeiro livro chamado um sargento de milícia. Lá tem um personagem que ele é capoeirista. E esse personagem, ele é colocado sempre como uma pessoa que vai fazer algo ruim, sempre de uma maneira pejorativa. E depois desse livro, a primeira publicação oficial literária com um personagem capoeirista, com uma personagem capoeirista, esse perfil de uma representação do capoeira sendo alguém perigoso, ela se repete.
mais à frente no processo da literatura, né, nas evoluções da literatura, a gente encontra em O Cortiço, no livro O Cortiço, um outro personagem também capoeirista, que ele faz parte ali do convívio do Cortiço, e a personalidade dele sempre é uma personalidade que chega para fazer algum tipo de confusão. Além disso, ele costuma andar com pessoas que praticam coisas ilícitas. É sempre essa formação, essa construção de personagem que a gente consegue ver na literatura, nessas literaturas até então. Uma outra referência de literatura em 1930, um pouquinho mais, depois, daquele movimento do modernismo, a gente tem Oswald de Andrade, que faz um poema representando um capoeirista, que ele cita também um capoeirista agredindo um policial. E aí a gente tem essas representações inicialmente, que é sempre da figura do capoeirista marginalizado. E aí a gente começa a pensar por que essa figura sempre foi marginalizada na literatura. Por questões, por conclusões um pouco óbvias, durante muito tempo, a capoeira foi marginalizada na sociedade. A capoeira era uma prática... A gente pede que você conclua. Tá bom. Se possível. Ok. E aí essa figura marginalizada, justamente por ser uma prática marginalizada na sociedade. Quando a gente chega nas representações contemporâneas, a gente tem já uma outra configuração de capoeiristas na literatura. Já é um capoeirista que ele fica muito mais voltado para uma prática da capoeira enquanto sociabilidade, enquanto uma prática de um esporte, o ser já nasce capoeirista, a essência do capoeirista, do que algo marginalizado. Isso estende relação porque essa literatura contemporânea negro-brasileira é escrita por pessoas que, de fato, se sentem representados nessa manifestação cultural. E aí esse trabalho ele faz esse paralelo entre o capoeirista da literatura canônica com o capoeirista representado muito mais próximo da realidade da capoeira na literatura contemporânea negra brasileira. Minhas referências, algumas das referências são essas, tá? Desculpa com o tempo, eu fiquei meio perdida aqui. Mas era isso. Eu não sei tirar. Obrigada, Cati. Nada. Deixa eu ver se eu consigo. A gente está aqui para fazer um papel chato, né, de lembrar do tempo. Sem problema, sem problema. Porque a gente faz a pesquisa, a gente meio que se empolga para falar. Saiu minha coisa? Saiu, sim. E é curto o tempo, realmente, né? Mas eu espero que no debate você possa trazer mais elementos da sua pesquisa. É a Luana Pereira Santos, é a próxima a apresentar. Isso mesmo, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luana, seja bem-vinda. Agradeço, estou maravilhada com o trabalho de vocês, eu gosto de ficar analisando. Fique à vontade. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, pessoal. O trabalho tem como temática jogos e brincadeiras aprendidos nas aulas de educação física, conforme a Base Nacional Comum Curricular, e como componentes tem o Ramiro, ele não pôde estar, então eu estou representando ele, Luana, José Auro, Milena e nosso orientador, Carlos Luiz Pereira. Nós somos mesmo daqui da universidade e somos alunos do curso de Educação Física. A Base Nacional Comum Curricular, ela estabelece 6 temáticas dentro da educação física: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventuras.
Dentro dessas temáticas, nós podemos estar trabalhando muito sobre a cultura afro-indígena. Porém, a Base Nacional Comum Curricular, ela dá ênfase a brincadeiras e jogos, principalmente no terceiro ao quinto ano do ensino fundamental. Mas não somente isso, né? Trabalhar essa temática pode ser muito mais além dos jogos e brincadeiras, como, por exemplo, eu estava vendo a colega apresentando, ela falou sobre a capoeira, né? E a capoeira, ela vem aí da cultura afro, ela referiu como jogos, depois lutas, e ok, é jogos, entrando em lutas, entra no esporte, é uma dança, também pode ser. Então, quando a gente encontra essa noção de que pode ser trabalhada de diversas formas, a gente se encanta literalmente, né? E aí a CUM, a NCUM, ela traz uma fala. Os jogos de matriz indígena trazem consigo a importância da perceptibilidade à cultura indígena para jovens não indígenas. E a escola, atuando como agente transformador, permite essas temáticas serem dialogadas e vivenciadas por alunos. E aí a gente entra em uma questão, né, de uma problemática. Mas por que a gente só falar sobre isso para as pessoas indígenas? A gente tem que trazer isso para os não indígenas também, isso faz parte da nossa cultura, faz parte da questão histórica, a gente precisa estar trabalhando. E a Elaine, ela elabora isso muito bem dentro da fala dela. Aqui a gente tem alguns jogos e brincadeiras que eu destaquei, muitos a gente conhece, outros a gente conhece e a gente não sabia que tinha aí fundamento dentro da cultura afro-indígena. Peteca, cabo de guerra, arco e flecha, corrida do saci, que é pular com a perna só. Esse daí é corrida de tora, que é muito conhecido nos jogos indígenas. Esse do último aqui da imagem. O objetivo desse presente estudo é trazer à luz, através da literatura, a valorização da cultura e a vivência dos jogos e brincadeiras de matriz africana e indígenas através da educação física escolar. Isso se justifica pela importância de se discutir essas temáticas em sala de aula para desmistificar a resistência da sociedade, né, que a gente sabe que é presente, a fala da colega já veio trazendo isso. Então, não somente falar sobre a cultura afro-indígena, o contexto histórico, mas a gente também tem um pouco de trazer essa noção que isso não precisa ser só trabalhado dentro da disciplina de história, né? Olha, quando a gente traz isso para dentro da educação física, e a BNCC vem e nos supre de uma forma que nos permite trabalhar com isso, a gente entende que a gente pode estar trabalhando isso de diversas formas. A metodologia tem como cunho qualitativo, do tipo bibliográfico, seguindo a teoria de Gil, 2019, que acredita que um estudo qualitativo ele não se baseia em números e nem estatísticas, mas sim em abordagens descritivas. E como os resultados da discussão, é notário que a Base Nacional Comum Curricular e suas atualizações permitiu espaço para argumentar e trazer na vivência da escola a cultura afro-indígena, como uma lei que assegura os documentos legais educacionais. E a gente tem a lei do número 10.639, de 2003, e a lei número 11.645, de 2008, que dá a obrigatoriedade de estudar a história e a cultura afro-indígena dentro da escola. E aí, a Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento que nos permite estar trabalhando isso, que traz conteúdos essenciais dentro dos ensinos fundamentais, vem dentro da educação física proporcionando os assuntos, principalmente como jogos e brincadeiras, sobre a cultura afro-indígena e sua questão histórica. Os jogos e brincadeiras afro-indígenas, ele proporcionam conhecimento histórico, cultural e prática de atividades. E a Base Nacional Comum Curricular nos possibilita a introdução dessas temáticas no âmbito escolar. Concluímos que o presente estudo nos mostra a valorização e a introdução da cultura afro-indígena no âmbito escolar e principalmente dentro das aulas de educação física, trabalhando jogos e brincadeiras de forma lúdica, de forma adaptada e de forma inclusiva. Essas são as minhas referências. E é isso. Como eu achei. Obrigada, Luana. Muito interessante seu trabalho. Eu também tenho alguma coisa para falar sobre ele, mas eu gostaria de chamar a última pessoa que iria apresentar, que me parece que ela não está presente, que é a Yane Gonçalves Costa. Também era sobre jogos e brincadeiras no ensino e aprendizagem na escola. É isso mesmo, gente? Ela não veio, né? Sim, professora. Não se encontra.
Então, vamos seguindo, né, para o debate. Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mãozinha, se tiver com esse recurso, ou pode também informar pelo chat a sua pergunta, ou se quiser fazer uso da fala. A gente tem bastante tempo para poder fazer o debate, tá? Enquanto vocês forem formulando, pensando nas perguntas, eu vou fazer algumas perguntas, tá bom? E aí eu vou fazer um bloco, né, uma pergunta para cada apresentador, e depois eu abro para resposta, se aparecer mais perguntas a gente vai fazendo, tá bom? O Ian primeiro, seja bem-vindo, Ian, aqui na UNEB, né, que vem da UESC. Acho que ele caiu, gente. Acho que ele caiu e não voltou. Não voltou, né? Então eu vou passar para a segunda, Raine. Raine, eu queria fazer uma pergunta sobre avaliação, né? Quando a gente faz um planejamento, você falou muito bem do planejamento na residência pedagógica, como vocês estão investigando e trabalhando com esse planejamento, a gente tem também que ter em vista a questão da avaliação. Avaliar também esse planejamento na medida que ele vai se colocando, né? Então, assim, a gente planeja algo aqui no início do semestre ou lá na escola, no início, né, do ano letivo, e a gente precisa fazer essa avaliação durante a execução desse planejamento. Então, como é que vocês veem isso, né, dentro da residência pedagógica? Achei muito interessante a sua pesquisa, Jorge, surpreendente, né? Até a forma de apresentar nos surpreendeu. Aqui eu estava pesquisando esses dias sobre a cidade de Teixeira de Freitas, houve um selo comemorativo, né, em um dos aniversários de Teixeira, da Fazenda Cascata. Achei interessante. E você traz vários selos aí que são comemorativos, né? Então, assim, a gente percebe essa relação do selo com a construção também de uma memória, né? De uma memória social, de como ela é moldada. Se a gente fosse fazer uma pesquisa com selos na história, né, a gente daria chance de puxar por conta para essa memória, né? Achei muito interessante. Minha pergunta é no sentido de duas perguntas, na verdade. Se você encontrou cientistas mulheres representadas nesses selos, eu vi o Adolfo Lutz, né? A filha dela, a filha Berta Lutz, lembrei dela, mas eu não vi nenhum selo de uma mulher. E a questão também das doenças, né? Que está bem ligado com a história da saúde, né, o contexto histórico, como é que você viu isso também a partir das datas dos selos? Né? Minha pergunta para Jorge. Catiane, também gostei muito do seu trabalho, já está bem, né, já organizado, né, bem estruturado. E eu pensei também, né, como eu sou historiadora, né, gente, eu não me apresentei no início, eu pensei nessa capoeira marginalizada, como você fala, né, que nessas primeiras representações dos capoeiristas, é bem ligada a essa marginalização, bem ligada ao contexto histórico, né, se vocês perceberam essa ligação com o contexto histórico do final do século XIX, o início do século XX, né, que há esse processo mesmo de marginalização da capoeira, não só da capoeira, mas do samba, né, elementos da cultura afro-brasileira, que começa no Rio de Janeiro, mas não só se limita lá, né, também a Bahia vai também sofrendo esse processo. E uma pergunta para a Luana, sobre os jogos indígenas, achei também bastante interessante, sobre a Lei 10.600, eu acho bacana quando a gente fala da Lei 10.639 e a Lei 11.645, porque a gente fica muito restrito, às vezes, a atuação na escola às disciplinas das humanas, né? Que é as disciplinas mais da história, da geografia, e a gente percebe hoje já mais amplamente os professores de letras vêm utilizando, então achei muito bacana quando a gente percebe isso também na educação física. Acho que se criou uma ideia muito equivocada, inclusive de outros colegas, né, que não são da educação física, de achar que a educação física era aquela coisa do oba-oba, aquele horário meio que vago. É só jogar bola. Né? Sempre escutei isso, meu Deus. Os estudantes vêm falar assim, aquele horário vago que a gente fica sem fazer nada, né? Assim, eu estou falando dessa experiência que eu também já vi da educação básica, né? E a gente percebe como se dá a amplitude, né? Que essa lei pode ser trabalhada, você também percebendo isso, né? Você comentar mais, você falou, mas não dá tempo de falar tudo, né? É isso, eu vou passar a palavra aí em ordem, né? A Raine, depois o Jorge, Catiane e Luana. Você pode repetir a minha, por favor?
É a questão da avaliação. Se você percebeu durante a execução do planejamento, se houve momentos de avaliar esse planejamento, redimensionar esse planejamento. Ah, sim, com certeza. Tanto essa questão da avaliação, nos nossos encontros quinzenais, né, do Residência Pedagógica, a gente sempre realiza uma autoavaliação e uma avaliação de como está sendo as aulas, de como está sendo os planejamentos. Às vezes a gente precisa também repensar, né, sobre aquele planejamento para ou substituí-lo, ou remanejar, né, pensar em outras formas, mas a gente está em constante avaliação, né? Obrigada, Rayane. Raine, desculpa. É porque eu fico com o nome da outra moça que não veio. Jorge, pode falar. Poxa, valeu, Priscila. Caramba, você trouxe um montão de questão aí que realmente foi visto nesse trabalho, né? Esse não é o meu primeiro trabalho sobre selos. Eu já fiz outro trabalho sobre selos que tem a ver com fungos. E como eu também trabalho com microbiologia, e eu vi também que a quantidade de selos que tinha esse tema era vasto. Quer dizer, vasto em termos, né? Você viu que a porcentagem é muito pequena. Desde 1900 até a data atual, são 3.500 selos, mais ou menos, que já foram lançados pelos Correios. E você usou um termo muito correto, falando sobre selos comemorativos. A classificação é essa mesmo, viu? E existem dois tipos de selos postais. O selo ordinário, que é aquele selo que é de taxa, né? Primeiro porte, segundo porte, que ele vale durante anos, né? Enquanto valia aquele porte. E os selos comemorativos, que são anuais, né? Então tem um período que ele fica na praça, né? De acordo com o tempo que ele tem. E nós, filatelistas, né? Eu sou filatelista há muitos anos, eu até voltei a fazer compras, ver como é que estava a minha coleção durante a pandemia. Então, por isso que durante a pandemia começou a surgir essas ideias de usar esse recurso também como ensino. Aí a sua pergunta foi sobre a questão de feminismo. Olha, é impressionante. Somente agora, anos 2020, 2010, que começaram a ser lançados selos com temática feminista, em homenagem a esportistas mulheres, em homenagem a cientistas mulheres, né? Porque antes, gente, o selo o selo, infelizmente, eu vou falar uma coisa, eu sendo filatelista, eu tenho vergonha às vezes. Eu sigo grupo no Facebook, né? Grupo no Instagram, e eu vejo que uma grande parte dos filatelistas são conservadores, fazem parte daquela sociedade conservadora, né? Que ainda não conseguiu quebrar os seus paradigmas sobre vários temas. Mas ainda bem que nem todos, né? Eu acho que os mais jovens, e eu acho que eu estou trazendo também essa questão dos selos para tentar colocar gente mais jovem também para ser esses colecionadores com uma visão diferente, tá bom? Então, realmente, isso não tem. E a outra coisa foi super legal que você falou, que você viu, então achei legal que você viu isso, que é uma das funções desse trabalho, né? Mostrar a questão da contextualidade dos temas. Então, hoje em dia, desde da década de 90, que não sai um selo sobre hanseníase. Hanseníase acabou no Brasil? Não, não acabou, mas já é mais conhecida, o tratamento já é mais eficaz, né? Então a campanha foi extensa, foi uma campanha muito grande de selo sobre hanseníase. E outros selos, né? E é interessante que como essa contextualidade é importante em selos. Saiu um bloco enorme daquele sobre Covid, que para mim é um bloco que o professor tem que usar em sala de aula, ele tem tudo ali. Ele tem tudo. Tem todas as informações sobre Covid, está naquele bloco ali. Foi muito bem feito esse bloco. Mesmo com todos os seus conservadorismos, até no próprio Correios, né? Eles conseguiram dar alguma informação importante. E lá, gente, selo tem trabalho para fazer qualquer tema. Então, o pessoal de história, se quiser trabalhar com selo, eu topo, viu? Porque eu gosto de selos, né? Então, o
vale a pena, tem muita coisa mesmo, tá? Bacana, Jorge. Eu nunca pensei em trabalhar com ensino de história através dos selos, mas achei super interessante isso. Acho que a pessoa mesmo do ensino fundamental ia amar trabalhar assim com essa metodologia, né? Bem inovadora, interativa também, né, com os estudantes. Eu tenho várias ideias aqui com as imagens desses selos, de fazer jogo de carta, fazer jogos de tabuleiro com eles, né? Porque são imagens que ensinam bastante coisa, né? Alguns ensinam mais do que outros, né? Outros não, outros só tem a informação daquela data, mas tem outros que são desenho bonito, colorido, então acho que tem alguns que vale a pena sim. Obrigada, Jorge. Obrigado a vocês aí pela paciência de ouvir a gente. Kate? A sua pergunta foi sobre as representações marginalizadas, né? E eu acho que a sua pergunta já nos leva a uma resposta, né? Foi um século em que a capoeira e toda e qualquer manifestação dos povos africanos, né? Daquilo que remete à cultura de matriz africana, foi marginalizada. Durante a pesquisa, a gente precisou de documentos, e aí eu descubro que parte de documentos daquele período foi queimado, né? E, assim, e é uma coisa abertamente, eu que não sabia, porque eu não sou da área de história, mas, e aí como a gente queima a nossa própria história, né? Aliás, com o governo que a gente tem hoje, a gente entende como a gente queima a nossa própria história. E aí a capoeira é representada na literatura daquela época como marginalizada justamente porque era isso que as pessoas viam sujeitos marginalizados que praticavam uma luta violenta e que tinham lanças e que era para agredir e violentar outras pessoas, quando na verdade, e aí a minha colega que apresentou logo após me falou, né, sobre essa movimentação da capoeira. A capoeira, ela pode ser luta, ela pode ser um jogo, ela pode ser uma dança, a capoeira, mestre Pastinha dizia, a capoeira é tudo o que a boca come. Então, quem é capoeira é tudo, absolutamente tudo que ele quer fazer ser dentro do seu jogo de capoeira, dentro dos seus movimentos. E durante muito tempo foi dado um papel de vilão para ele. Hoje em dia a gente já tem outras representações, ainda bem. Eu acho que ela caiu. Voltei, gente, tá bem oscilando aqui, oscilando. Eu fechei a câmera aqui para ficar oscilando, mas deu para entender, Kátia, eu agradeço, viu? Deu uma oscilada, tá oscilando, ela chega a cair, aparece aquela má qualidade, depois ela volta. É a chuva de Teixeira. Nossa, semana toda que eu tô sofrendo com a internet ruim para orientar os estudantes. Luana? Oi. Você comentou sobre os jogos indígenas, né? E aí eu citei alguns. Os jogos indígenas, além de... A gente já vê, eu falei, peteca, cabo de guerra, é o que a gente conhece, mas às vezes a gente não tem noção de que isso veio deles, né? Já é uma coisa, às vezes a gente não trabalha, não discute isso, e aí quando a educação física vem e traz essa ideia, porque não é só jogar bola, não é, a gente tem todo ali algo que assegura a gente para estar trabalhando, né? E a gente vem já trabalhando isso muito na graduação, porque a crítica vem, mas aí é o papel do professor que se posiciona, né? Vai muito do como você vai lidar com isso. E os Jogos Indígenas, ele hoje é um evento, tem um evento sobre os Jogos Indígenas, tão importante que é, né? Até a Liliane, orientadora de colega, ela traz isso maravilhosamente bem, a gente aprendeu bastante com ela. Outra coisa que você falou também foi sobre as leis, né? A gente vê muito isso na questão de história e geografia, como isso introduz dentro da educação física. Foi como eu falei, na Base Nacional Comum Curricular tem um terceiro ao quinto ano, tem uma parte só de jogos e brincadeiras que é voltada para os jogos afro e indígenas, né? Então tem toda uma contextualização para como isso vai ser trabalhado e tudo e tal. É algo que a gente precisa estar falando, né? E foi o que eu disse, não é uma questão de uma disciplina, você pode trabalhar isso de várias formas.
E aí, quando eu trouxe isso para a educação física, a gente consegue trabalhar de forma lúdica, de uma forma prática, de uma forma teórica também. Aí já, olha, que legal, você que as pessoas trabalham com isso, trabalha, a gente consegue trabalhar assim, desenvolver isso de uma melhor forma. Jorge e Luiz ali, acho que levantou a mãozinha. Pode falar, Jorge. Oi. Não, eu queria fazer 2 comentários, um para a Raine e outro para a Luana. A Raine falou sobre a questão da improvisação, né? Eu quero que vocês não tenham nenhum preconceito em improvisar em sala de aula ou improvisar no ensino. Lógico que é importantíssimo, com certeza, a gente sempre vai trabalhar, né, com o planejamento. Esse planejamento pode ser daquela forma bem informal, né, ou até feito num pedaço de guardanapo entre o intervalo de uma aula e outra. Mas você planeja a aula. Mas eu estou falando aqui para vocês que são estudantes ainda, que eu acho que são, para não ficarem com preconceito da improvisação. Tá bom, Raine? Porque na sua fala lá você falou um pouquinho de não improvisar, né? Mas às vezes é necessário essa improvisação que as pessoas chamam às vezes de plano B, plano C, né? Dependendo da turma, dependendo de algo que vai dar certo ou não. Então, eu acho isso importante. E a outra foi sobre a questão do oba-oba, que se tem essa lenda da educação física, né? Que basta jogar uma bola lá no meio da quadra, que as crianças adoram. Mas essa lenda, gente, acaba tendo um ponto de verdade, porque existem profissionais e profissionais, como todo mundo sabe, né? Então, aqueles maus profissionais acaba servindo, né, como se todo mundo fizesse isso. Por isso que eu falei, vai do professor, né, o seu papel de profissional, né? Com certeza, né? Então, a gente tem sempre que desmistificar e explicar, né, que nem todos são assim, com certeza, tá bom? Obrigado, viu? Era só isso que eu queria comentar. Quem quiser comentar, se a Raine quiser comentar também. Professor, o seu trabalho ficou maravilhoso. Eu até mandei aqui no grupo do WhatsApp da minha turma, eu falei, gente, o professor apresentou um trabalho aqui de uma qualidade impecável. Bom, que Parabéns. Nada, que isso. Obrigado. A gente faz com carinho e amor para vocês aí. Obrigado. Obrigada, professor, pelo seu comentário. A questão do, claro, assim, a gente está aprendendo ainda, né? Está caminhando, e é bom ter uma visão de um educador também, né? De fora, para comentar acerca do nosso trabalho. E é como você disse, assim, eu entendo que às vezes acontece a improvisação, né? Mas quando você falou do plano B ou C, a gente também coloca isso no nosso planejamento, né? A gente já planeja assim, pensando no plano B, no plano C, porque aquele plano A pode ser que não dê certo, né? Então a gente tem que ter em mente outras alternativas. Obrigado. Ótimo, gente. Eu gostei muito da sua fala, Jorge. É isso mesmo, né? Planejamento no pedaço do guardanapo. E acontece sempre na escola, gente. Eu já tive uma vez, planejei várias coisas, atividades, some o cabo de som, né? Guardanapo, Priscila, porque eu, quando dava aula no ensino fundamental e médio, eu saía de uma escola de manhã, aí à tarde ia para outra, de noite ia para outra. Qual o tempo que a gente tinha, né, para fazer aquele planejamento formal bonitinho, né? Então, a questão do saber do professor também, né, do conteúdo, está na nossa cabeça lá. A gente sabe mais ou menos o que vai dar, né, de tanto você ensinar aquilo, você tem. Então, você, às vezes, entre o almoço, o intervalo, antes de sair para pegar onda, vamos fazer aqui, hoje vou fazer isso, vou fazer assim, pronto, bota, tá no bolso e ir embora, é isso mesmo. Verdade, que a gente está falando sobre a carga docente, né? E a realidade, é isso mesmo. E quando some o cabo de som, aí o computador não está funcionando, né? Então, assim, não dá data show, o colega já pediu, já reservou na sua frente. Então, assim, a gente precisa mesmo ter essa ideia do improviso, né? Eu concordo plenamente. Gente, eu quero agradecer a vocês, né? Por esse momento rico de aprendizagem. Aprendi muito com vocês aqui hoje, foi uma troca bacana. Com o colega Jorge, mas também com as estudantes que apresentaram.
Se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode encerrar. Se vocês quiserem abrir as câmeras para a gente fazer um registro. Ô, professor, eu gostaria de fazer um comentário também sobre a apresentação do Fique à professor. vontade. Que eu fiquei, de todas as apresentações que tiveram hoje aqui, a sua foi que eu fiquei mais surpreso, porque eu não imaginava que ainda nos dias atuais como é que fala? Publicava selos, entendeu? Achei que era uma coisa já ultrapassada, de certa forma, até. Então, e trazer isso aí dessa forma que teve informações da Covid e tudo mais, achei bem interessante essa temática do trabalho. Valeu, Igor. Obrigado, cara. Procura não sei se você tem Facebook ou não. No Facebook tem bastante grupo de filatelistas, né? No Brasil e do mundo todo. O mundo todo, cara, tem milhões de filatelistas. E isso já faz parte da cultura humana. Coleções faz parte da cultura humana, né? Então, eu faço coleção de selo, faço coleção de carrinho de ferros. Então, a gente vai ficando velho e vai fazendo coleções. Só que a minha coleção de selos, ela começou, eu tinha 15 anos, né? Tinha 14 anos quando eu comecei a minha coleção de selo. Então, tem bastante coisa aqui. Entendi. Valeu, obrigado. Valeu. Oi, Ian, a gente está encerrando. Você fez o registro aí, Ícaro, da foto? Raine, abre a câmera. Ian também está aparecendo. É isso, gente. Muito obrigada, viu, pela tarde de aprendizagem. Ian, volte sempre aqui, viu? Na UNEB, no CPEX. O microfone está desligado. Caiu aqui a chamada, mas eu agradeço, viu, pela participação e recepção. Tá certo. Valeu, Fiquem pessoal. bem. Tem Valeu, mais pessoal. programação aí à noite, viu, gente? Convido vocês, eu vou apresentar 2 trabalhos à noite aí, em algumas sessões. Fiquem com a gente. Tchau. Beijão a todo mundo. Fiquem Tchau, bem. tchau, pessoal. Nada Tchau, apenas. tchau.